Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores nós fizemos uma apresentação sobre como integrar o Spring na nossa aplicação. Tá? Fazendo uma revisão bem simples, lembra que talvez aqui eu não comentei, mas para que eu pudesse injetar ou inicializar o Spring, foram necessárias incluir as suas dependências no seu POM. Que essas são as duas dependências iniciais que eu preciso do Spring Core e do Spring Context para que a gente possa ter o resultado apresentado nas aulas passadas. Além disso, eu fiz a seguinte implementação de que agora esse é o nosso menu, o menu da aplicação ele já está todo implementado, já está todo definido, com exceção de relatórios, que a gente pode trabalhar isso, ok? Mas aqui eu já tenho todo o menu definido para a nossa aplicação. Por que eu já fiz isso? Porque Ctrl C e Ctrl V, mas eu vou mencionar algumas particularidades em relação à implementação do menu, ok? Bem, olhando aqui o nosso projeto, no código-fonte do nosso MDI, eu vou ter todos os menus. Cada menu ele vai ter um ícone, que esse ícone ele pega imagens ou PNGs de um repositório através da nossa classe img, ok? Desculpe, a nossa classe imagem, que é uma classe customizada implementada por nós, ok? E todas as imagens, conforme vocês podem avaliar aqui, todas elas estão nesse nosso repositório. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Opa! Imagem, ok? Então, se eu quiser pegar a imagem de cadastros, eu venho aqui no nosso diretório Resources IMG. Eu vou abrir aqui, ó, esse é o nosso ícone de cadastros, que é o mesmo que está no nosso formulário. Vejam só. E aqui nós temos inúmeras imagens, que elas existem de uma forma geral, tá? Para qualquer aplicação, uma sugestão. Ou nós temos imagens relacionadas ao Cefip mesmo, ao projeto Cefip, ok? Por exemplo, a nossa imagem de conta, que é um símbolo de cartão de crédito. Vamos ver, tá aqui, ó, conta, o símbolo do nosso cartão de crédito. Então, assim, ó, vocês podem observar como eu consigo exibir imagens não só para o menu, mas para outras funcionalidades também. Conforme o nosso menu, todas as funcionalidades, a implementação é repetida. Então, já deixei implementado essa nossa definição de menu, porque não é interessante fazer um a um nas gravações. Mas o ponto de atenção é o evento, o listener que cada menu vai implementar, tá? Para que possa abrir uma funcionalidade ou um item do menu, que são os formulários, e assim sucessivamente. Vejam só, aqui eu tenho na meu conta um listener, que esse listener tem a opção exibir conta. Essa opção exibir conta, eu tenho uma ilustração comentada aqui, mas um ponto interessante é o seguinte, que o nosso MDI ele já passa a ter um context, tá? Inicialmente. Olha só esse context, que eu também tenho um set context, vejam só, que esse set ele é definido ao inicializar minha aplicação. Então, eu vou ter o meu MDI Cefip através do meu context, que ele escaneia o meu bin, tá? Que o meu bin ele é definido com duas configurações ou duas implementações. A primeira é dizer quem serão os bins que eu vou escanear, minha aplicação vai escanear, e o meu bin ele precisa ter a anotação @component, ok? Então, ao inicializar o meu bin,
eu digo que ele vai ter o contexto e que ele vai ser visível. Assim o meu bin vai ter o nosso contexto para que ele possa inicializar outros bins, conforme a nossa ilustração exibir conta. Nesse caso, o exibir conta, ele vai chamar uma função genérica, entre aspas, que recebe um formulário, ok? E aí ele diz qual é o seu MDI e ele vai sendo exibido. Vamos fazer uma apresentação básica aqui. Opa, não tem o nosso método main. Nós temos que executar a desktop app. Observem que o Spring foi inicializado, ok? E o nosso MDI também já está disponível. Nesse aspecto, nesse determinado momento aqui, nós já estamos interagindo a nossa aplicação com o Spring. Então, vocês começam a perceber que aos poucos a gente está começando a introduzir as funcionalidades do Spring na nossa aplicação. Inicialmente foi a injeção de dependências. Aqui nós recebemos um erro. Por quê? Porque o formulário ao ser criado, o formulário MDI ao ser criado, ele já tem uma dependência do FRM contas. Então, o Spring diz que ele não conseguiu achar o bin. Vamos avaliar o que eu preciso realizar para que esse erro deixe de acontecer. Vamos ver como está o nosso FRM contas. Ok, eu deixei propositalmente comentado porque isso é o que mais acontece no desenvolvimento. A gente escanear o pacote errado ou não colocar a respectiva anotação component no bin ou no componente que a gente estiver trabalhando. Então, quando vocês se depararem com esse erro, pode ser essas dois problemas ou essa causa. Vamos ver. Ok. Vamos novamente agora executar. Opa, não é o desktop. Ok. Cadastros conta. Agora sim, o nosso formulário de conta, ele já está sendo disponibilizado pelo Spring. Vejam só. Vamos lá no nosso MDI CFIP. Vejam só, eu venho aqui, crio um bin pelo meu contexto e eu tenho um objeto disponível na minha tela. Ok? Se eu clicar em alterar, as funcionalidades continuam a mesma porque o nosso formulário conta, ele ainda não foi, ele não está com uma arroba component, mas ele está sendo inicializado pela seguinte situação. Aqui, ao clicar em cadastro, observem que eu ainda estou usando o modo tradicional, não estou usando um bin gerenciado pelo Spring, por isso que ele me permitiu criar uma nova instância. Para isso, a gente percebe que o nosso MDI, que vai ter um contexto, precisa passar o contexto para os demais formulários. Nós ainda não implementamos essa fase, tá? Por quê? Porque inicialmente eu só queria mostrar para vocês quais são os pontos de atenção para eu começar a configurar os componentes de forma que eles sejam gerenciados pelo Spring. Nesse aspecto, o nosso formulário conta ainda não está sendo, ainda não está sendo injetado pelo Spring para que ele possa ser exibido. Tá? Então, muitas das vezes vocês podem pegar algum erro relacionado dizendo que o objeto ele não foi gerenciado pelo Spring. Então, por isso aqui eu resolvi mencionar esse detalhe para vocês. Então, o que a gente tem que fazer é que esse nosso context ele tem que ser aplicado para toda a nossa aplicação. Então, eu vou realizar a implementação e eu vou demonstrar na próxima apresentação para vocês. Mas antes de finalizar esse nosso vídeo, eu gostaria de mencionar duas possibilidades que a gente também pode estar trabalhando
quando estamos usando o contexto e injetando beans através do Spring. Uma outra forma é a seguinte situação. Eu tenho um método exibir bean, ok? Que é como se fosse o método exibir, mas esse método exibir bean ele cria um formulário através de uma string e ele aplica alguns métodos sobre herança, vejam só, alguns métodos de forma genérica, tá, para a nossa aplicação. Por isso que eu gosto de criar um método na nossa classe genérica que, independentemente de qual instância venha no meu bean, eu tenho alguns métodos já padrão para ser executado. Vamos ver se eu consigo exibir o nosso bean passando uma string. Eu volto aqui para o nosso menu. O nosso menu ele tem o nosso método exibir conta, só que eu vou exibir um método exibir bean, vejam só. E o nome do bean é o nome da classe com a primeira letra minúscula. Por exemplo, frm contas vai ser frm contas com F minúsculo. Vamos realizar uma nova execução e ver se nosso resultado é o mesmo. Ok, então o Spring também sabe localizar objetos não só pela classe, mas pelo nome qualificado ou um bean que foi definido automaticamente de acordo com o padrão do Spring para a nossa aplicação. Então, se a gente quiser cadastrar futuramente os nossos formulários, para que todos os nossos formulários ou nossos menus eles tenham a opção de exibir o bean passando só o nome da string no nosso formulário, a gente também tem essa alternativa, ok? Então, ou a gente pode especializar, criar um método exibir conta, exibir natureza, exibir lançamentos, ou a gente pode ter um registro num banco de dados ou algo do gênero, para que a gente já tenha todas as funcionalidades e só passar o nome do nosso formulário, de acordo com a convenção Java Beans que o Spring utiliza por padrão, ok? Espero que vocês tenham compreendido mais essa fase de integração do Spring na nossa aplicação e nos próximos vídeos a gente já vai ter todo o nível de maturidade para que a gente venha de fato a implementar as funcionalidades. E também nós futuramente, nos próximos vídeos, nós já vamos falar sobre integração JPA com Spring na nossa aplicação. Até lá, pessoal!